Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e no vídeo de hoje eu desejo falar acerca da mensagem central do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia, por completo, é a palavra de Deus e que o Antigo Testamento tinha como foco principal contar a história do povo judeu, relembrar suas cerimônias, suas leis, suas festas, e nós precisamos ter o entendimento de que tudo isso apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo, sem dúvida alguma, é o personagem central da Bíblia Sagrada. E embora ele só apareça a partir do Novo Testamento, várias atitudes, vários acontecimentos do Antigo Testamento já apontavam para a sua vinda. O povo de Israel, ao longo de certo período, andou distante de Deus, buscou deuses do paganismo, seguiu rituais de outras nações. Então Deus levantou profetas para advertirem o povo a voltarem para os seus caminhos. E esses profetas muitas vezes trouxeram mensagens de advertência, mas dentre essas profecias estavam profecias que falavam acerca da vinda de Jesus e do que ele faria como Messias de Israel. Então, na palavra de hoje eu quero deixar algumas passagens com vocês. E a primeira delas se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40, é o versículo de número 3, que diz o seguinte: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. O profeta Isaías fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Esse é um versículo bastante conhecido e a sua interpretação já está muito clara. A própria Bíblia, lá no Novo Testamento, ratifica que a voz do que clama no deserto seria João Batista, o primo de Jesus, que nasceu 3 meses antes do nascimento de Cristo e que iniciou o seu ministério público antes do ministério público de Jesus. Então, a Bíblia diz que a voz do que clama no deserto, ou seja, João Batista, que muitas vezes pregava no deserto, em lugares isolados, ele prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Então nós podemos deduzir que a mensagem que João Batista pregaria, essa mensagem estaria preparando o coração do povo para receber a mensagem de Deus, para receber aquilo que Deus queria anunciar a todos eles. Então a pregação de João Batista, sem dúvida, seria a parte inicial da mensagem central do Evangelho de Jesus. Qual você acha que é a mensagem central do Evangelho de Jesus? Hoje nós temos tantas igrejas e muitos jargões são usados a fim de atrair pessoas, a fim de atrair membros, e eles dizem: Jesus te ama, Jesus quer te dar vitória, Jesus tem uma bênção para você. E hoje nós nos atrelamos tanto a isso, que pensamos que Jesus nos ama, Jesus nos quer dar vitória, Jesus tem bênçãos para a nossa vida. Nós acabamos acreditando que essa é, na realidade, a mensagem central do Evangelho. Só que se você pensa assim, eu lamento, mas você vai se desapontar muito a partir de agora. Porque agora sim nós vamos analisar o que João Batista começou a pregar. E para isso, nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, no princípio do ministério de João Batista. Mateus, no capítulo 3. Só vou encontrar aqui rapidamente. Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, nos dizem assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eis aí a mensagem central do Evangelho. Arrependei-vos.
Nós sabemos que os grandes avivamentos que aconteceram, tanto na história de Israel do Antigo Testamento, quanto ao longo da história do cristianismo, desde a ressurreição de Jesus até aqui, todos esses grandes avivamentos geraram no coração das pessoas arrependimento. Então, Deus deseja que nós entendamos uma coisa: Ele quer que nós nos arrependamos. Nos arrependamos dos nossos pecados, nos arrependamos das nossas velhas práticas e busquemos uma nova vida. Quem sabe você pensar, João Batista falou aquilo para o povo daquela época, ele só estava preparando, mas agora a coisa é diferente. Não é bem assim. Eu vou provar para você também pela Bíblia, porque se formos um pouco mais à frente, no capítulo 4 de Mateus, nós temos o princípio do Evangelho de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, no momento que Jesus inicia o seu ministério público. Ele diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem central, tanto de João quanto de Jesus. Só que, infelizmente, hoje nós tendemos a nos apegar naquilo que nós achamos que é o certo, naquilo que nós pensamos que é bom. Nós cremos em um Deus amoroso, em um Deus que perdoa tudo, em um Deus que não olha para o mal que nós cometemos, quando na realidade nós cremos em um Deus justo. No vídeo anterior que eu havia gravado, eu falei o porquê da necessidade de Jesus morrer por nós na cruz do Calvário. Se você ainda não assistiu, convido você a assistir. E lá eu expliquei que Jesus teve de pagar uma sentença em nosso lugar. No entanto, se nós não nos arrependermos verdadeiramente, de nada vale a morte de Jesus na cruz. Esse sacrifício não é feito por nós. Esse sacrifício é feito por aqueles que verdadeiramente se arrependem. Jesus também fala, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 7 e 8, falando acerca do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo viria à terra, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. No momento que o Espírito Santo nos convence do pecado, nós olhamos para a nossa vida, percebemos que estamos errados, e isso gera em nós arrependimento. Você pode estar se perguntando, mas o que é se arrepender? Muitas vezes nós cometemos coisas ruins, nós fazemos algo que não desejamos, que não é da nossa natureza espiritual, ou então estamos vivendo uma vida longe da vontade de Deus. E chega um momento que nós dizemos, eu me arrependo. Mas não é simplesmente falar da boca para fora. O arrependimento verdadeiro significa uma mudança de mente, uma mudança de atitudes. Nós sabemos que mudar um hábito, mudar uma atitude cotidiana na nossa vida é muito difícil. E nós só conseguiremos pela graça do Espírito Santo. Então a mensagem central do Evangelho, a mensagem central de Jesus para a tua vida é: arrependa-se, mude as suas atitudes e deixe o Espírito Santo ter liberdade para te ajudar nessa mudança. Jesus não nos chama para vivermos na mesmice. Jesus não nos chama para continuarmos as mesmas práticas que sempre tivemos. Jesus nos chama para nos fazer novas criaturas. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, como podemos dizer que estamos em Cristo se não nos arrependemos verdadeiramente? Como podemos dizer que estamos em Cristo se as velhas atitudes continuam fazendo parte diariamente de nossa vida? Lembre-se, Jesus te ama sim. Mas essa não é a mensagem central do Evangelho dele. A mensagem central é: se arrependa, mude a sua vida, porque eu vou mudar o teu coração. Que você possa se arrepender diariamente. A luta contra o pecado é constante e nós precisamos muito da graça do Espírito Santo para vencermos. E eu tenho plena certeza de que se você abrir o seu coração, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e deixar que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida, ele irá te ajudar a mudar as suas atitudes, a se arrepender verdadeiramente
e a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.